Olá, a graça e a paz, Senhor Jesus. Te convido a você abrir o seu coração para este culto, essa palavra que o Senhor preparou para a sua vida. A palavra de Deus, ela é água, ela é espada, ela transforma, ela liberta, ela vivifica, ela restaura. Portanto, abra o seu coração e creia que o Senhor vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa, porque a palavra dele não volta vazia. Portanto, compartilhe com outras pessoas essa palavra, mande o link, inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like para o algoritmo do YouTube mandar para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas. Aleluia, amém? Glória a Deus, boa noite, amém? Glória a Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus, aleluia, quantos estão felizes? Amém, aleluia. Culto é dia de nós festejarmos, amém? É dia de alegria. É dia de nós ficarmos aqui até 11, meia-noite. Acabar ir para a comunhão. Amém. Irmãos, eu gosto de ser chamado de última hora. Eu creio que tem alguns irmãos que têm essa característica, né? É igual um irmão também. Mas eu ligo para o irmão, vamos fazer tal coisa. Em cima da hora, vamos, e estamos fazendo. Semana passada nós decidimos que em cima da hora também, do nada, e eu estou indo. Se você me chamar também agora, em cima da hora, eu também vou com você. Amém? Aleluia? Glória a Deus, nós temos que sermos dispostos e prontos a ter comunhão. Aleluia? Porque isso é muito bem, se eu abrir o culto falando com bom e com agradável, com suave, que os irmãos vivam em união, amém? É como óleo precioso que vem sobre nós. Então, vamos criar um hábito poderoso de termos mais comunhão, de almoçarmos juntos, de jantarmos juntos, de acabar o culto e para comer uma pizza, e comer um hambúrguer, comer uma porção. E, novamente eu estou à disposição, amém? O que você quiser me chamar, eu estou indo, aleluia, glória a Deus, amém? Sabe, irmãos, é isso que o Senhor tem para nós. Eu quero, desde já, adiantar para os irmãos e aproveita a oportunidade que não chegou outubro ainda, aleluia, porque dia 3 de outubro ao dia 24 teremos um jejum de 21 dias para vencer a ansiedade. Deus tem colocado no nosso coração, dos pastores. O pastor Zé Maia escreveu esse livro, Pare de Presumir. Nós faremos baseado neste livro, amém? Eu vou mandar o link para você ter em PDF, para você comprar pessoalmente também. Nós vamos jejuar 21 dias, do dia 3 ao dia 24 de outubro, para que nós venhamos crescer em fé, para que nós venhamos apropriar, tirar aquilo que o Senhor tem para nós, aleluia? Amém? Então vamos aproveitar setembro, para nós termos bastante comunhão, amém? E no dia de jejum também, nós vamos ter comunhão. Se é uma refeição, vamos fazer juntos essa refeição em nome de Jesus, aleluia? Sabe, meus irmãos, eu quero compartilhar algo que está no meu coração. Muitas não está aqui na palavra, o Senhor me trouxe agora ao meu coração e foi trazendo mais clareza aquilo que Ele já havia me falado. Nós precisamos de despertarmos em fé para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos a primeira menção, é a primeira vez, e isso é chave para nós desvendarmos o coração de Deus em toda a Bíblia. Aquilo que é primazia é prioridade. Aprendemos assim? O Senhor é em primeiro lugar. E nós vemos a criação e ela nos ensina muitas coisas. Nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus dizendo, junto com Deus, com Jesus e o Espírito Santo. Inclusive, toda a criação, Jesus foi por meio de Cristo, como diz em João 1. Através do verbo, o haja de Deus era Cristo, criando o mundo. Quando Deus diz haja, era Cristo com Deus, criando todas as coisas. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e tem Ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais que assistem sobre a terra. Deus nos deu autoridade. Essa autoridade, ela vem por causa da imagem e da semelhança. Nós temos a imagem de Cristo. A palavra de Deus diz que assim como Ele é, somos nós neste mundo, amém? E aquele que se uniu ao Senhor é só um espírito com Ele. Quantos são um só com Cristo? Quantos são parecidos com Jesus? Quantos fará obras que Ele faz, e obras maiores? Nós vemos Pedro, a sombra de Pedro curava. Eu passava, a minha sombra está para cá, né? E aí a sombra passava no meio dos enfermos, eles eram curados. Jesus não curava enfermos com sombra. Pedro fez obras maiores. O lenço de Paulo, no dia de calor como hoje, ele secava o sol, e já deixando a brecha, a deixa, alguém pode me abençoar com a água, aleluia. Ele secava o suor, e este lenço, talvez se você pensa hoje, né? Credo, o cara vai colocar esse lenço suado em mim? Mas era um lenço suado que curava, não é o lenço em si, mas o homem transpirava unção e graça. Deus tem isso para você. Acho que os irmãos não ouviram direito. Deus tem isso para você. Amém? Milagres, sinais, prodígios vão fluir da sua vida. Porque por causa da autoridade do nome de Jesus. Por causa da imagem que foi restaurada em você. Portanto, você tem autoridade. Nós somos reis e nós somos sacerdotes. Quantos são sacerdotes aqui? Levanta a sua mão. Quantos são reis aqui? Diga amém. Nós estamos reinando em vida, reinando sobre as circunstâncias, reinando sobre o pecado, reinando sobre o diabo, reinando sobre a miséria, reinando sobre o coronavírus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, e nós vemos a palavra Éden, significa delícias. Era um jardim de delícias. Deus criou o homem para colocar num lugar de desfrute. Deus criou o mundo inteiro em 6 dias, no sétimo Ele descansou. É uma chave espiritual. O primeiro dia do homem era o dia de descanso. O homem nasceu descansando. Percebe que você nasceu para descansar? Amém? O homem nasceu já tendo comunhão com Deus e não fazendo nada. Eu não quero aqui afirmar e incentivar a inatividade, a passividade, não é isso. É algo muito mais profundo. No jardim, Adão, ele era rico. Adão era rico. Adão tinha todas as sortes de árvores. E os frutos não são como hoje, por causa da terra foi amaldiçoada. Eu imagino que as maçãs, as laranjas, né, as frutas eram enormes e eram muito doces. Não tinha agrotóxico, não tinha veneno para matar os bichos que querem comer as plantas, não tinha o solo contaminado. As frutas eram maravilhosas, como você está compreendendo? As hortaliças eram maravilhosas. Adão tinha acesso, Adão tinha fonte. Sabe, hoje, prosperidade não é ter muito dinheiro. Você pode ter, eu creio que você vai ter, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Significa estar imerso num propósito e viver dias felizes e satisfatórios todos os dias. Tem muitos milionários, mas não tem satisfação, porque não tem propósito de vida. Não tem prazer. Não tem alegria para gastar o dinheiro. Não tem saúde. Mas favor significa acesso. Nós temos acesso. Significa, você não podia estar ali, mas você foi colocado ali. E tudo que pertence àquele reino pertence a você. Uns anos atrás, Estados Unidos, eles estavam vendendo o green card, quando eu ouvi falar. E era difícil demais, hoje é quase impossível. Significa que você tem a cidadania do país, se torna americano.
Você pode ir e vir com muita tranquilidade e liberdade. Uma vez que você entrava para a nação dos Estados Unidos, todos os direitos que o americano tinha, você passa a ter. O trabalho, as condições, tudo que ele possuía, você também possuía, porque te concedido um acesso a este país. E muitos têm sonhos para ir para o exterior, a morar no exterior, na Europa, Suíça. Mas aqui nós não temos convicção, é que nós fazemos parte de um reino que não tem comparação. Ele é superior a qualquer país deste mundo, porque ele é eterno, ele é celestial, e nós somos cidadãos deste reino. Nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele traz tudo aquilo, ele representa o reino da qual ele veio. Nós não somos deste mundo, nós estamos representando Cristo, o celestial. Nós trouxemos o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é chegado no meio de nós. E quando o reino de Deus chega, a prosperidade, a alegria, a virtude, milagres, sinais, prodígios, vida de Deus, satisfação, prazer, abundância, alegria de fato, propósito, realizações, tudo isso vem inserido. E nós fazemos parte daquilo que é do reino. A cultura do reino. A generosidade, a abundância, a sabedoria, a ousadia, o poder que opera em nós vem do reino de Deus. E quanto mais cheios do reino de Deus, mais pessoas serão transformadas e impactadas através de nós. Nós devemos ter ciência de onde nós viemos. O Éden era uma representação do reino de Deus. Uma representação que ainda superficial do reino de Deus. O Éden era uma representação mínima, aquilo que o homem poderia acessar, aquilo que era palpável, mas nós fazemos parte de um reino que é eterno. Éden era terreno, mas nosso reino, ele é eterno. Ele é rico, ele é poderoso, ele é abundante. Uma vez que nós nos enchemos deste reino, não há espaço para cansaço, para ansiedade, para o medo. Só tem medo, só vive em ansiedade. E quando eu falo da ansiedade, é no sentido literal da palavra, porque tem um outro sentido que é ansiar por algo. A ansiedade nesse sentido é bom. Quantos anseiam por Jesus? É um desejo profundo, é um querer, aleluia, que vem da vontade da nossa alma. Mas a palavra ansiedade tem vários significados no dicionário Aurélio: desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição, desejo intenso e impetuoso, ausência de tranquilidade que demonstra ou possui medo, ou receio demonstrava ansiedade e precisava sair imediatamente dali. Olha, psicopatologia, condições emocional de sofrimento, definido pela expectativa de um acontecimento inesperado e perigoso, à frente de qualquer indivíduo que se acha indefeso. Sinônimos: cuidado, aflição, impaciência, tormento, desassossego, arquejo, estresse, apreensão, preocupação, ânsia, estresse, receio, angústia, inquietação, agonia, inquietude, perdão. Percebe o quão voltado para a negatividade que essa palavra transmite? Adão ficava ansioso por alguma coisa, meus irmãos? Havia o rio com 4 braços. Rio Tigre, Gion, Pison e Eufrates. Havia o ouro era muito bom. Havia o ônix. Adão tinha ouro sem precisar de derreter e fazer alguma coisa com ele. Apenas para admirar, para ter a beleza. Como é que ele não era rico? Você tinha pedras preciosas ali.
E o ouro era muito bom. Havia água mais cristalina e pura que existia. Havia autoridade sobre ele, que ele transmitia Deus. Havia uma intimidade plena com Deus, a qual ele via face a face, e ouvia e conversava. Deus tem tudo isso para nós hoje, através de Cristo Jesus. Uma vez que Adão e Eva comeu da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a terra passou a ser amaldiçoada, e do suor do rosto ele trabalhava para comer. Mas nós temos o acesso hoje à árvore da vida, que é Cristo. Aleluia! E nós comemos de Cristo, e portanto a imagem foi restaurada. Hebreus 3, 23 diz: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, perderam a imagem. Mas uma vez que nos alimentamos de Cristo, a glória foi restaurada em você. Você tem o Espírito Santo, você tem tudo o que precisa. Você tem unção, você tem alegria, você tem vida em abundância. Você tem prosperidade, foi tomando posse. Você tem alegria e abundância, você tem provisão em Deus. Você tem sabedoria, você tem autoridade, você tem dons espirituais, porque Cristo é rico, o Espírito Santo é possuidor de todas as coisas, e Ele foi colocado dentro de mim e de você. Portanto, você tem também, você tem a ousadia também. Tudo aquilo que pertence a Jesus, pertence a nós agora. Está percebendo de onde você veio e quem você é? Uma vez que nós somos cheios da realidade espiritual, temos noção da nossa identidade, não tem espaço para medo, ansiedade, preocupações, tormento. Não tem espaço. O que falta em nós, o que o diabo insiste, é fechar nossos olhos, nos fazerem cegos para entender da onde a nossa pátria não é daqui. Ela é celestial. A acusação do diabo é para fazer que você pense que você não é merecedor, e de fato não é. Você teve acesso, você recebeu de graça, por amor, por bondade. É seu, de graça, aleluia. Ele não vai tomar mais. Mas a maneira de recebermos isso é pela fé. E agora eu vou entrar na minha palavra, aqui literalmente. A maneira de receber é pela fé. A fé é a moeda celestial. A fé é a maneira de recebermos Deus. Ele constituiu, Ele decidiu que tudo da graça, porque a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Uma vez que você ouve com o coração, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, a igreja. Como estão entendendo aqui? Deus decidiu que seria pela fé. A fé é a firme convicção daquilo que não se vê, e a certeza dos fatos que nós esperamos. Amém? Amém? Em Zacarias capítulo 4, o profeta, ele teve uma visão, essa visão onde tubos de ouro, vertendo azeite dourado, supria o povo de Deus. E esse azeite, ele flui. Hoje, o azeite tem valor, o óleo que tem valor é o preto, né? O petróleo. Mas a palavra de Deus é o dourado, é o azeite. Sabe, meus irmãos, o azeite, você acha que hoje, né? É só para poder colocar na salada, fritar alguma coisa. Mas naquela época, as pessoas entendiam muito bem o significado do azeite. O azeite era algo mais precioso que poderia ter. O azeite, ele era necessário, olha para cá, para você produzir o pão dia após dia. O azeite, ele ungia, e era através dessa unção que a glória, o poder, a autoridade celestial vinha sobre o homem. E o homem transmitia esse poder do alto através do azeite.
O homem era ungido, então ele transmitia o que era celestial. Percebe que um azeite também é um acesso? Você é ungido de Deus. Você ouviu um amém? Ou você não é ungido de Deus? Se você é, fala amém. Diga aleluia. E essa unção, ela que representa o celestial. O azeite misturado com outras fragrâncias. E a Bíblia fala que o perfumista, ele deveria preparar isso. E era o perfume que exalava e era agradável. Sabia que os judeus não tomavam banho todos os dias? Sabia? Estudando um pouquinho de arqueologia, fala sobre isso na cultura. Sabia que os judeus faziam para ficar limpos? Misturava areia com azeite com fragrância. Estregava no corpo e raspava. Imagina fazendo isso hoje? Misericórdia. Olha para cá. Era a maneira de eles serem limpos. Sabia? Eles eram limpos pelo azeite. O azeite fazia o pão, o azeite limpava, o azeite perfumava, o azeite ungia. O azeite, quando era derramado na cabeça da ovelha, que nós vemos Salmos, unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, também era para espantar os mosquitos e curar as enfermidades. O azeite também era cura. Espantava mosquito, que representa Beuzebu na Bíblia, os deuses das moscas. O azeite também, ele quebra cadeias e o jugo. Olha a multifunções do azeite. E a visão de Zacarias era que o azeite transbordava sobre o povo de Deus. Sobre você a unção, a autoridade. Você foi limpo pela palavra. Você tem o bom perfume de Cristo. Você é cheio do Espírito. Você tem abundância de graça. Amém? Aleluia. Está sobre nós o suprimento e vai fluir de uma maneira abundante sobre a sua casa. Azeite era suprimento. Aleluia. Vamos ler Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vós converterdes e sossegardes, esta é a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança é a vossa força, mas não o quiseste. Aquele povo rejeitou a bênção de Deus. Qual que era a bênção de Deus? Olha, eles iram se converter em sossego. E isso é a salvação deles. A palavra salvação é sozo. Não apenas do inferno. Ser salvo da angústia, ser salvo do medo, ser salvo da miséria, ser salvo da doença, ser salvo do vício, ser salvo de uma vida miserável, de uma vida terrível, de um casamento ruim, de filhos desobedientes, ser salvos de tudo aquilo que pertence ao pecado. Quando que a ansiedade entrou na terra? Após o pecado, Adão ficou ansioso. Os filhos dele ficaram ansiosos. Porque ele não tinha certeza mais que a terra daria com abundância como dava antes. Ele não tinha mais certeza que ele ia plantar, ele ia colher de abundante. Ele não tinha mais certeza de como seria o seu futuro. E hoje o medo tem entrado no coração de muitas pessoas porque eles têm medo de como vai ser o seu futuro. O seu futuro já foi escrito pelo Senhor. Sabe quando você assiste um futebol? Eu não tenho mais time hoje, mas você talvez torce para algum time. Vamos dizer que você tem um aparelho que grava, você estava trabalhando e não pôde ver o jogo. E aí, o aparelho gravou o jogo, mas você ficou sabendo do placar. Você viu lá a gritaria do povo, os fogos de artifícios, e você descobriu que o seu time ganhou de 4-3. 4-3. Só que como você gosta de ver os lances, os passes, os gols, você vai ver seu time jogar. E no primeiro tempo, o seu time levou os 3 gols, 3-0. Você vai ficar ansioso? Você sabe o placar. Você vai ficar só se perguntando, como que vai virar esse negócio?
E aí, faltando 15 minutos para acabar o segundo tempo. E ainda está lá o jogo lá. Ainda está lá de 3. Está lá de 3-2. Aí você pensa, como que vai ganhar esse negócio? Tem que fazer 2 gols ainda. Você fica só pensando como vai ser. Você não fica com medo, aflito. Será que vai perder? Será que isso aqui é lá? Hoje as pessoas ficam aflitas por causa do jogo. Mas é para ilustrar bem a história. Jesus já te contou o final dela. E aparente, a vida, você sofre alguns gols, mas o final não chegou ainda. Em algum momento Deus vai virar o placar ao seu favor. E você não fica mais com medo de perder. Você não fica mais com medo de dar, como diz os jovens, de dar ruim no final. Sabe por que você não fica com medo? Porque você já sabe o fim da história. O fim da história foi estar consumado. Através da cruz Ele te deu a vitória. Através da cruz você já é vitorioso. Você é mais que vencedor. E nós vamos talvez sofrendo alguns gols, mas nós sabemos que Deus vai virar ao nosso favor. Aleluia! Tenha convicção que o final ele é maravilhoso. Você não está porque não chegou no final. Espere no Senhor. Deus, em algum momento, está muito próximo desse momento. E para alguns e para a maioria aqui, vai ser essa semana. Deus vai te surpreender com algo extraordinário. Deus vai te surpreender com uma provisão poderosa, com uma cura. Deus vai te surpreender com alegria, com satisfação. Deus vai mudar o seu trabalho de uma maneira inesperada. Sabe, eu quero dar um testemunho aqui. Trabalhei muito tempo, um trabalho muito ruim. Era para ser só como diz, né, um bico. Esse bico durou 2 anos e 6 meses que eu estou aqui, eu acho. Sem horário para pegar, para largar. E nós só percebemos que nós ficamos um pouco ansiosos, inquietos, depois que nós saímos dela. Sabe, e eu resolvi, quantos conhecem a história da vaca, que jogou a vaca no buraco? Eu não vou contar aqui, não tenho tempo. Mas na célula eu conto, me lembra. O cara chegou, não, deixa para lá. Sabe, e aí a vaquinha era o único sustento que daria o leite ali, e ficava dependendo daquele negócio, não produzia, e não plantava, não tinha uma agricultura grande, não tinha sistema de irrigação, não tinha comida para comer e para vender, para muitos, não tinha prosperidade, porque dependia daquela vaquinha do leite, do leitinho todo dia ali, coisa pouquinha. Eu resolvi chutar a bunda da vaca pro buraco, sair do meu serviço. Deus já tinha me dado um outro, peguei um outro, aparentemente ganha menos. Mas pela fé, falei, estou ganhando menos por enquanto, mas vou ganhar mais. Vou ganhar mais. Mas trabalhando 7 às 4, agora eu tenho muito tempo. Mas hoje, amanhã entraria uma semana. Hoje eu recebi um áudio de uma área que eu estudei, designer. E o rapaz está cheio de serviço e ganha muito bem, e passou muito serviço. E nós hoje fechamos uma parceria que eu vou ganhar mais do que eu estou ganhando no serviço que eu mudei agora. É o comecinho, mas vai transbordar. Deus me surpreendeu. Deus vai surpreender você também de uma maneira poderosa. Deus vai te surpreender de uma maneira que você vai ficar saciado. Você vai falar, como é bom. Como o Senhor é poderoso e maravilhoso, é gracioso. Muito mais você está imaginando, esperando e vai fazer na sua vida essa semana. Você vai dar testemunho aqui. O quanto o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Ele vai trazer sossego para a sua alma. Salvação. E na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Quantos querem? Sabe, o descanso ele libera favor. E a primeira menção de graça está em Gênesis. A palavra diz que Noé achou graça diante de Deus. Mas a palavra Noé significa Noar. Significa descanso. O descanso achou graça diante do Senhor.
O descanso encontrou favor. O descanso produz favor. Favor imerecido. Favor, ele é abundante. Favor é o acesso a um reino e desfrutarmos da riqueza que esse reino tem. Sabe que, na última análise, na última instância, a incredulidade, ela é um pecado terrível. Eu creio que é um dos primeiros pecados do homem. Não foi a desobediência em si. Ele preferiu crer na mentira do diabo do que crer na bondade de Deus. Porque o diabo falou assim: certamente você não vai morrer. Ah, não morre não. O homem duvidou da bondade, do favor. Quando nós quando nós duvidamos da bondade, do favor, a incredulidade cresce no coração. O homem foi incrédulo e por isso desobedeceu. Sabe, na última instância, a incredulidade é chamar Deus de mentiroso. Por isso que fere a autoridade, fere o caráter de Deus. Porque se alguém próspero chegar para você, talvez você está ansioso com o aluguel, com a prestação da sua casa, do seu carro, e você não tem nada para pagar. Precisa de R$1.000 em 3 dias. Aí chega um milionário e fala para você: fica tranquilo que daqui no dia eu vou pagar para você. Você vai ficar ansioso, com medo? Bem provável que não. Mas quando nós pregamos que Deus já pagou tudo na cruz, Ele já te deu, Ele diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade não vai acrescentar nenhum dia de vida, nada. E muitos não crêem. Ah, está escrito, mas não é bem assim. Sabe, quando nós não apropriamos, quando nós não damos crédito de fato que a palavra diz, somos incrédulos. E na última análise, chamamos Deus de mentiroso. Ah, Deus não vai fazer não. Ah, não vai acontecer não. Ah, vai falhar. Ah, não vai dar certo. Sabe, irmãos, a fé, a única maneira de agradar a Deus é pela fé. É a única maneira de agradar ao Senhor. Sabe por que você agrada? Porque você está dizendo: seja todo homem mentiroso, toda circunstância mentirosa, Deus verdadeiro, Deus falou, vai acontecer. Se Deus me deu de graça, é porque é de graça. Não tem que fazer nada, não tem 7 passos para conquistar a bênção. Não tem tantos dias de jejum para ser próspero. Você já é próspero. Você já é abençoado. Amém? Aleluia. O descanso, ele é o mais elevado estilo de santidade que existe. Como assim? Abre sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 2. Diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aleluia. Deus descansou, mas como pode isso? Será que Deus cansa? O profeta Isaías diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Sabe qual é o descanso que você precisa? Satisfação naquilo que você tem em Deus. Não estou dizendo somente o palpável. Satisfação naquilo que já é seu no mundo espiritual. Está entendendo? Que já é seu. Significa apropriar, desfrutar daquilo que já te foi entregue. De uma maneira gratuita. Deus criou todas as coisas. O mundo inteiro poderia ter criado num dia. Só no haja, tudo poderia acontecer. Então por que Ele trouxe o princípio? Deus, Ele é didático. Nós entendemos que é processo. A nossa vida é um processo, amém? É dia a dia, de revelação em revelação, vai te acrescentando graça, autoridade, abundância e prosperidade. Amém?
Revelação da palavra, mais graça, mais prosperidade, mais vida, mais recursos te é acrescentado. E Deus é o maior interessado em te abençoar. Para você fazer o propósito de Deus, para você cumprir o propósito de Deus, você não vai cumpri-lo na sua força, nos seus bens, nas suas riquezas terrenas, mas sim, Ele vai te dar de maneira abundante para sobejar tudo o que você precisa para cumprir o propósito dEle. É por isso que eu digo mais uma vez, prosperidade está relacionado a propósito. Prosperidade está junto com propósito. Uma vez que você tem propósito, você tem recursos. Quem não entendeu o seu propósito, ele vive de uma maneira miseravelmente vazia, escassa, porque recursos não é liberado, porque não está cumprindo o propósito. As bênçãos é para cumprir um objetivo. Isso glorifica a Deus. O propósito de Deus é revelar o reino dele aqui. Eu não digo ser pastor, profeta, apóstolo, apostila, mestre, profeta, não. Você pode ser um médico e glorificar o nome de Deus. Você pode ser um advogado, um juiz. Você pode ser um grande empresário e você vai cumprir o propósito de Deus sendo um empresário. Está entendendo? Amém? Quando você entende o propósito de Deus, você descansa. E Deus, então, o propósito eterno de Deus é criar os seus filhos, a sua imagem e semelhança, para que Ele governe. E uma vez que esse propósito foi concluído em Adão, amém? Ele criou o homem descansou, o homem teve prazer no propósito de Deus. Deus abençoou esse dia, Deus santificou. Essa palavra santificar significa kadosh, santo. Santidade está relacionado a descanso e a propósito. Foi a primeira menção. Santidade e descanso estão juntas. Santidade e descanso andam juntos. Santidade significa consagração. Consagração significa ter as mãos cheias. Aleluia. Quantos tem as mãos cheias aqui? Adão tinha as mãos cheias. Uma vez que você está cheio do Espírito, você já está consagrado ao propósito de Deus. E você descansa. Só descansa quem desfruta daquilo que o Senhor já te deu. Descanso está relacionado a propósito. Sabe, meus irmãos, devemos ter convicção dessa bondade. Em Colossenses 2,16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O homem descansou em que dia? No sábado. Os judeus e os adventistas guardam o sábado, é um dia de descanso. Inclusive, o sábado foi incluído, Deus colocou nos 10 mandamentos. Então, era tão sério para Deus é o descanso dos seus filhos. Aí vem Jesus nos ensinar que o descanso não está relacionado a um dia, porque um dia não pode descansar alguém. Talvez ele descansa de maneira física, mas sua alma está atribulada, sua mente está inquieta, está cheia de ansiedade e medo. Folga em si. Mas Jesus ensinou, Ele curou nos sábados. Jesus fez muitas obras no sábado. E Ele diz que Ele é o nosso descanso. De uma maneira natural, por causa da ressurreição de Cristo, nós guardamos o domingo. E é bom você ter um dia de folga, é necessário você ter um dia de folga. No mínimo um. O Senhor vai te dar 3, 4 em nome de Jesus. Aleluia. Você toma posse e vai receber o dobro que você ganha hoje. Amém? Você vai descansar de fato. E Jesus era o nosso descanso. E aqui Paulo está falando, olha, que ninguém pois julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O sábado era a sombra daquilo que ia de vir. O que veio? Jesus. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso, nele nós descansamos. Sabe quando você descansa em Deus? Quando você entregue para Ele e espera no Senhor. Você trabalha, você produz, mas você tem convicção que você já é abençoado, que você
tem provisão. Você não vai ficar preocupado com a conta que está vencendo, porque o Senhor vai trazer a provisão para você. Meus irmãos, a fé agrada a Deus. A fé chama à existência aquilo que não existe no natural. O homem então produziu suor, e suor foi um símbolo de maldição. Amém? O sacerdote no tabernáculo usava roupa de linho fino, porque não poderia suar. Mas também no tabernáculo não tinha cadeira. Tinha a mesa com os pães, tinha a mesa com o incensário, 12 pães, o incenso, o candelabro, o cartiçal que ficava aceso com azeite. Tinha a arca da aliança, que era Cristo, mas não tinha cadeira. Ele fazia de maneira incessantemente o trabalho para perdão dos pecados. Mas Jesus, nosso sumo sacerdote, em Hebreus diz que uma vez que ele fez um único sacrifício, de uma vez por todas e para sempre, ele se assentou à destra de Deus. Amém? Ele está sentado. E diz que todos os inimigos colocarão ao estrato dos pés da igreja, dos nossos pés. Como estou compreendendo? Em Salmos capítulo 110, versículo 1, nós vemos a profecia messiânica que diz: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Hebreus reafirma essa profecia, quando Cristo se assentou à destra de Deus. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que em Efésios 2, a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira, mas com muito amor que nos amou, e pela graça somos salvos mediante a fé, e não vem de nós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras, as quais que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós produzimos boas obras porque nós somos salvos. Se você é salvo, você tem fruto de salvação. Você produz obras maravilhosas. Se você é salvo, os frutos vão testificar a sua salvação. Se você é salvo, você permanece na casa. E se você for embora, não fica por muito tempo, você volta para casa. Se você é salvo, você foi selado pelo Espírito uma vez por toda e para sempre. E você é filho de Deus. Então o DNA do Pai, e aquilo que pertence ao Pai é seu, você é filho. E a boa notícia é que Ele nos fez assentar junto com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Olha para cá, o Senhor te fez assentar junto com Cristo nas regiões celestiais, e Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aonde você está sentado é o mesmo lugar onde tem muitas bênçãos. O lugar de descanso é o lugar da bênção. Olha para cá, quanto entendeu? O lugar que você está assentado é o lugar que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Como experimentar as bênçãos de Deus? Se assentando neste lugar. Onde este lugar é no Senhor? Este lugar é o reino de Deus. Este lugar é o nosso Éden, é o Éden da nova aliança. Este lugar é o lugar celestial, a qual nós fazemos partes. Nós não estamos em pé, trabalhando cansavelmente. Nós estamos assentados com Ele, na posição de governo, na posição de descanso. Somos reis, nós somos sacerdotes. É somente neste lugar de descanso que as bênçãos fluem. A prosperidade vem quando você descansa. Descansar é confiar no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, Ele te considerará o desejo do seu coração. E não te dá só a necessidade, e não só supre o seu arroz com feijão, mas Isaías 1:19, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ele vai te fazer, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Ele é bom. Ele diz: pedi dá-se-vos-á, para que a sua alegria seja completa. Ele diz: não tem de nada porque não pediu. Pede e você vai receber.
Todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Se vós sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ah, mas eu achava que daria as bênçãos que eles pedirem. Você não entendeu? Aquele que é cheio do Espírito, ele não tem a bênção, ele é o abençoador. Aquele que é cheio do Espírito, ele tem tudo o que Cristo tem. Aquele que é cheio do Espírito, ele tem toda a virtude do céu. Ele tem todos os recursos da pátria da qual ele veio, do reino que ele faz parte. Ele tem acesso, ele tem favor, ele tem a cultura, ele tem um DNA. Ele sabe falar como as pessoas do reino falam. Ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe amar como o reino ama. Ele tem a autoridade do reino, ele reina sobre as circunstâncias. Eu estou terminando. Hebreus 10, 11, nós vemos isso. Olha, todo sacerdote se apresenta dia após dia em exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Mas Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra. Quantos são justos aqui? Uma vez que ele removeu os seus pecados, você não é mais pecador. Pecador que tem natureza pecaminosa. Você tem a natureza celestial. Mas o corpo do pecado continua, que é a carne. Mas a natureza, a essência foi trocada. Uma vez que você é cheio de Espírito, o corpo do pecado perde poder. E você vive uma vida abundante, poderosa. Mas uma vez que você não é cheio do Espírito, o corpo do pecado, a carne, ela exerce domínio. E você vive as maldições terrenas, sendo abençoado, sendo abençoador. Por isso que o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A remoção dos pecados significa ter acesso ao celestial. Olha para cá, Deus só ouve a justos. Deus só ouve a justos em toda a palavra de Deus. Mas nós recebemos a justiça dele pela graça. Você não será mais justo no céu do que você é agora. Amém? Você não será mais justo no céu do que agora. A justiça foi um dom que você recebeu. Ter noção da sua identidade, da onde você veio e da onde você vai, e para que foi chamado. Olha para cá, para que foi chamado, o propósito. Toda abundância de prosperidade, de recursos, de unção, de sabedoria, de cura, de milagres, de quebra de cadeia, de maldições, de unção transbordando, de sinais, prodígios, de maravilhas, de autoridade, de bondade, de amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Tudo isso vai fluir de você, vai transbordar aquilo que está ao seu redor. Devemos ser cheios do Espírito. Quem é cheio do Espírito não é ansioso. Quem é cheio do Espírito não tem medo da morte. Porque nós não morremos. Aleluia. Amém. Estaremos com a eternidade. Fica de pé em nome de Jesus.